Você já presenciou alguma falha na realidade? Mas o que seria a realidade? Ou em que realidade nós estamos? Platão e Descartes já se perguntavam sobre isso há muitos séculos atrás, se questionando sobre o que era a realidade ou não. Você já ouviu falar na teoria da Matrix? Uma Matrix não é nada mais nada menos do que a simulação da realidade. E nessas simulações, os criadores poderiam ter a habilidade de comandar ao ponto de todas as mentes serem artificiais. Muitas pessoas já presenciaram transtornos na realidade, o que seria uma falha no sistema. Esse é o caso do João. Em uma noite, João e sua esposa voltavam para a casa de uma festa. Porém, quando ele abriu a porta, ele viu sua esposa sentada no computador trabalhando, como sempre acontece quando chega em casa. O problema é que a esposa de João havia entrado em casa com ele. Quando foram para a cama, o marido falou que a viu sentada no computador. Nesse momento, ela ficou séria e disse que também se viu sentada no computador quando abriu a porta. Muitas pessoas presenciaram falhas na realidade, como essa presenciada por João. Nesse vídeo, então, vamos apresentar a teoria da Matrix. Embarque no ônibus e seja bem-vindo a Sete Além. O que é real? Como você define o real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear, ou até mesmo ver, o real são simplesmente sinais elétricos que saem de seus sentidos e são interpretados pelo seu cérebro. Um dos argumentos mais populares atualmente sobre a Matrix é de Nick Bostrom. Formado na Universidade de Oxford, a humanidade teria evoluído tanto juntamente com a tecnologia, foram criados diversos universos simulados. Na teoria de Nick, existem 3 hipóteses no sentido da vida em uma simulação. As civilizações humanas têm grande chance de entrar em uma extinção antes de atingir a maturidade tecnológica. As civilizações que atingirem a tal maturidade tecnológica perderão o interesse em criar realidades simuladas. É quase certo que estamos vivendo em uma simulação feita por computador. Resumindo as 2 primeiras hipóteses, em algo que se assemelha a uma razão, para ele, a chance de vivermos em uma simulação é de aproximadamente 50%. Platão, em sua Alegoria da Caverna, comentava sobre a história de 2 homens que viveram suas vidas inteiras acorrentadas em uma caverna, em que apenas poderiam ver as sombras que eram formadas na parede por uma luz de uma fogueira que ficava atrás dos mesmos. Um dia, um desses homens acabou saindo da caverna, porém não conseguiu viver, já que sua realidade era totalmente falsa. Isso questiona a realidade em que vivemos, se tudo é real ou não e sobre a ignorância da mente humana. No caso de Descartes, ele dizia que não podemos confiar cegamente nas percepções. Para ele, existe um gênio maligno que distorce toda a percepção de seus sentidos. O objetivo desse gênio seria nos passar a perna, e por mais que ele se utilizasse de tudo para nos enganar, ainda restaria uma coisa real, que para ele seria a nossa capacidade de pensar. A maneira como percebemos o mundo seria tão traiçoeira como uma lã. Não é à toa que criaram um conceito de gênio maligno em suas meditações no século XVII. Suporei, pois não há o verdadeiro Deus, que é soberano, fonte da verdade, mas certo gênio maligno não menos ardiloso e enganador do que poderoso, que empregou toda a sua indústria em enganar-lo. Pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, o som e todas as coisas exteriores que vemos são ilusões e engano, e eles se servem para surpreender minha credibilidade. Você já ouviu falar de Sete Além? Sete Além seria basicamente um universo paralelo ou realidade com um diferente espaço-tempo, a qual todos nós poderíamos ter acesso. Certamente não possuímos nada de concreto sobre como é esse lugar, ou como podemos chegar lá. O que temos são relatos de pessoas que dizem ter ido até lá. A princípio, o Sete Além seria algo parecido com a nossa realidade, porém muito mais obscura. Ainda segundo relatos, o local teria uma aparência suja e escura. As pessoas que lá vivem teriam olhos profundos e negros, lembrando até filmes de terror. No mais, podemos dizer que Sete Além não seria um local interessante de ser visitado. Os primeiros relatos sobre Sete Além vieram justamente das mídias sociais, principalmente o Orkut. O relato mais antigo de Sete Além seria de Luciano. No relato de Luciano, ele estava voltando de uma de suas aulas de faculdade e precisava pegar o ônibus para ir para casa. Ele podia pegar qualquer ônibus que passasse naquele ponto, pois praticamente todos eles passavam em frente à sua casa.
e por isso ele pegou o primeiro ônibus que apareceu sem nem perceber qual era o seu destino final. Assim, ele deu sinal para o ônibus, entrou normalmente, sentou-se e começou a ler um de seus livros, uma coisa bem normal que grande parte dos passageiros fazem. Logo, Luciano reparou que seu ônibus estava demorando um pouco para chegar no seu destino, e foi nesse momento que uma senhora se aproximou dele e cutucou Luciano, fazendo a seguinte pergunta. Você não vai para Sete Além, vai? Lógico que o cara não entendeu nada e ficou se perguntando. Sete Além? Como assim? E a senhora falou mais uma vez com ele. Esse ônibus vai para Sete Além, é melhor você descer. Luciano então sorriu meio confuso, ele olhou para o lado e percebeu que todos os passageiros estranhamente estavam olhando para ele. Segundo ele, os passageiros tinham aparências assustadoras, e nesse momento todos eles começaram a gritar. Desce, desce agora! Desce sai. agora, desce! Platão e Descartes já discutiam esse tema há muitos séculos atrás, se questionando sobre o que era realidade e o que não. A hipótese da simulação ficou ainda mais conhecida na segunda década do século XXI, quando o magnata Elon Musk, CEO da SpaceX, disse que acreditava em fazer parte de um mundo simulado e que nossa realidade poderia ser só uma entre muitas. Em um podcast do jornal The Guardian, foi comentado que seria impossível conseguirmos qualquer prova dessa teoria, por causa de um simples fator. Qualquer evidência que a gente consiga pode ser ela uma própria simulação. Então, para a física teórica Zohar Davoudi, os raios cósmicos seriam uma evidência em que nós temos que prestar atenção. O que seria uma espécie de limite do que poderia ser medido por nossa compreensão. Se seria um limite estabelecido em nossa compreensão, por que não poderia ser algum limite estabelecido pelo programador? Esses raios cósmicos são as partículas mais energéticas que podemos observar. Eles sequer podem ser fabricados em laboratório. Essa é a nossa forma de saber se esse espaço-tempo implícito é discreto ou contínuo, ou seja, se é simulado ou não. Infelizmente, nos dias de hoje, não existe uma teoria científica que comprove, ou não, a existência da Matrix, ou mundos paralelos ligados a uma simulação. Se a hipótese da Matrix é mito ou verdade, cabe a você decidir com as informações do vídeo. Parada final, deserto real. A decisão é sua. Descer ou permanecer no ônibus de Sete Além.